Vai agora destacar o Cruzeiro com Samuel Venâncio. Boa noite, Samuel. Boa noite, Álvaro Damião. Tudo bem, Álvaro? Tudo tranquilo, Samuel Venâncio. Eu vou falar um negócio pra você. Você viajar. Eu até dei na manchete aqui que o Cruzeiro foi a tombos, mas não jogou. Deixe-me corrigir. O Cruzeiro nem chegou a tombos, né, Samuel? Exato, só a Moriaé. Foi até Muriaé. Eu citei tombos até porque não foi erro. É porque senão se eu falo Muriaé, o torcedor fala, mas não era contra Tombense? Então, obviamente, a gente falou tombos, mas querendo dizer que o Cruzeiro foi a tombos, mas não jogou. O Cruzeiro chegou próximo de tombos, porque o Cruzeiro não conseguiu chegar nem na cidade onde aconteceria o jogo, Samuel. E olha, a viagem de ida, quantas horas de viagem para ir para lá que o Cruzeiro gastou, hein, Samuel? 9h30, 10 horas até parar em Moriaé. Porque o Cruzeiro já estava a caminho, né? O Cruzeiro ia ficar em Pedra Dourada, que é perto de Tombos. Só que no meio do caminho não teve como passar por causa de deslizamento de terra, rio transbordando. Aí o Cruzeiro teve que voltar. Então voltou, pegou o restante da 116, Rio Bahia, e parou em Moriaé. Então nem chegou lá, mas foi uma viagem de 9 horas, 10 horas, estourando aí, Álvaro. 10 horas para ir, para voltar foi pior ainda, né, Samuel? Pra voltar, aí eu já sabia o que tinha que fazer, né? Não teve que mudar a rota. Pra voltar foram 8 horas, mais ou menos. Na verdade, pouco menos. Cruzeiro. Um pouco. Por que pro Cruzeiro? Você demorou A mais? nossa... A ida nossa, Álvaro. Fala. 12 horas e meia. 12 horas e meia para ir. E para voltar? Exato. Pra voltar, a gente saiu 1 da tarde. Aí já estávamos em Moriaé. Chegamos 7h30. Nossa. 3h19 menos 13. Umas 7 horas, né? 7 horas aproximadamente. Ô, Pois Samuel, isso tudo, a tristeza disso tudo é fazer isso tudo e não ter o jogo. Exatamente. É um desgaste muito grande, né, Álvaro? Eu mesmo arrumei uma gripe nessa viagem, inclusive. Estrada com árvore caindo, e aí descia pra ajudar, não, porque tinha um povo com machado no meio do caminho. Apareceu uma mulher lá, Álvaro, com machado, e ela cortou cada árvore lá, que eu falei assim, misericórdia nessa mulher. Essa aí tá salvando mesmo. É impressionante. O povo juntou pra tirar a árvore do meio do caminho, e como era árvore pesada, né, que tinha caído, aí essa mulher apareceu com o machado lá, depois outro pessoal da região, só que chegou num momento, a nossa viagem mesmo, a gente estava indo até Carangola, a equipe Tatiaia ia ficar hospedada lá, 10 quilômetros mais ou menos para chegar em Alto Caparaó. Aí um deslizamento de terra tampou a pista inteira e tivemos que voltar. Então foi um desgaste muito grande. E pro Cruzeiro também, porque o que acontece, Álvaro? Hoje o Cruzeiro voltou a treinar, mas o Cruzeiro ficou 3 dias sem treino praticamente. Jogou na quarta, na quinta teve chuva forte. Aí os jogadores fizeram academia. Na sexta, véspera do jogo, muita chuva de novo na toca, academia. E o sábado, o Cruzeiro, a sexta já tinha passado viajando, no sábado passou viajando também. Então só voltou a treinar hoje em meio a todo esse desgaste. Mas agora, Cruzeiro mirando aí o próximo adversário, o jogo contra o Vila Nova, terça-feira, 8 horas da noite, Mineirão, esse duelo pela terceira rodada. O jogo de ontem, remarcado para o dia 22 de fevereiro, sábado de carnaval, às 4h30 da tarde, de novo no estádio Almeidão, em Tombos. E aí a estrada vai estar daquele jeito, né? Carnaval, a gente já imagina que vamos pegar nesta 381. Que eu vou te contar, Álvaro, até aproveitando o espaço, a gente cansa de falar dessa BR, que já teve verba aí não sei quantas vezes para duplicação, né? E eu não consigo entender. Eu comento até com o nosso Wander de Freitas. Se você souber a resposta, Álvaro, alguns trechos já da BR ali
já estão finalizados. Só que não é liberado. Aí quando libera o lado de cá tá ruim. É impressionante um negócio desse. A duplicação ali tem bons trechos já finalizados, mas eles não colocam para funcionar. E aí a estrada segue com aquele descaso total, viu, Álvaro? Na verdade, o descaso com as estradas brasileiras não é só em Minas Gerais, né? Eu acho que são poucos os estados, ou um estado, que é o estado de São Paulo, que estaria fora disso. Porque os outros, e a gente viaja muito de carro, é impressionante o descaso com as estradas brasileiras. Quando a gente fala fora do país, que principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que no país da gente, a gente tenta explicar isso para um americano, para um europeu, que no país da gente, o que separa você de um outro carro que está vindo na direção contrária, que está numa velocidade de 100, 120 km por hora, o que separa você desse carro é uma linha no chão, uma faixa branca no chão. Eles pensam assim, mas como assim uma faixa branca? Tem a faixa, né, no chão e é isso que separa. Se essa pessoa que estiver dirigindo passar mal, não é que ele seja irresponsável, não é uma fatalidade. Se o motorista passa mal, se ele desmaia no volante e joga um carro contra você na direção contrária a 100 km por hora, dificilmente sobrará alguém para contar como que aquele acidente aconteceu. E no Brasil é assim, não tem essas muretas de proteção, essas muretas que divide, sabe? Um negócio que é tão básico, tão bobo, que devia acontecer, que devia ser... Não sei, eu confesso para você, o Samuel Venâncio, que a gente tenta explicação para isso, mas não consegue. Um país tão grande, você vai nessa estrada igual essa que você viajou, a 381, você vai falar que tem dificuldade para duplicar uma estrada daquela? Que dificuldade que você vai ter para duplicar uma estrada daquela? Você olha para o lado direito, montanha, montanha, terra, mato. Você olha para o lado esquerdo, montanha, montanha, terra, mato. E você não vê indústria, você não vê nada. Então qual que é a dificuldade para poder duplicar um negócio desse? E fica aí, ó. Você tenta chegar na cidade para jogar, não consegue chegar porque a via é uma só. Essa via acabou, parou, quebrou a ponte, acabou. Um abraço, Samuel. Aí ninguém chega mais. Exatamente. E o tanto de buraco? Impressionante. O que a gente passou nesta viagem aí de carro com o pneu arregaçado, tava difícil até para contar. Mas vamos lá, Álvaro Damião. O Cruzeiro então voltou a treinar. Se eu conheço bem o Adilson Batista, se eu conheço bem... Deixa eu colocar aqui o Alexandre Simões, cumprimentar o Alexandre Simões aqui, porque o Alexandre... O joelho do Adilson você já sabe, né? Se eu conheço bem o Adilson Batista, esse homem ontem no sábado, porque ele que furou todo mundo da reportagem, né, Samuel? Ele que deu... Isso. Ele furou o próprio Cruzeiro, porque ele colocou, ô Alexandre... Primeiro, boa noite, Alexandre. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Samuel. Recupera logo da gripe aí, Samuel, porque terça-feira já tem jogo. Pois é. Ô, Samuel, o Adilson Batista colocou no Instagram dele que o jogo estava cancelado, né? Na verdade, não é nem cancelado, é adiado, né? Porque vai acontecer o jogo. Cancelado se ele não fosse mais acontecer, mas vai acontecer o jogo, foi adiado. O Adilson ontem, no sábado, esse homem devia estar pé da vida. Ele devia... Eu não queria nem passar perto dele não, viu, Samuel? Porque estava na cara que esse jogo poderia não acontecer. Aí você manda a equipe, manda todo mundo para tombos. Chega lá e fala, realmente não vai acontecer não. Só Deus, ô Samuel. Exatamente. E hoje eu passei por ele lá na Toca da Raposa 2, aí ele só fazendo aquele sinal de negativo com a cabeça. A gente conhece bem o técnico Adilson Batista. Mas vamos lá então, Álvaro. O Adilson que começou essa preparação hoje à tarde, com boas notícias. O Rodriguinho treinando normalmente, enquanto ainda não define o futuro dele. E o Fábio também. O Fábio, ele ficou fora desta viagem por causa de uma pancada que ele recebeu na coxa no jogo contra o Boa Esporte. Jogaria o Vitor Ildes, mas agora o Fábio já de volta aos treinamentos. E aí o Vitor Ildes vai ter que esperar para fazer a estreia no profissional do Cruzeiro. O Fábio joga normalmente contra o Vila Nova. O Adilson treinou a equipe hoje. Amanhã o Cruzeiro fecha a preparação e ele vai definir aí o time que joga na terça-feira. Mas até sobre o que aconteceu, viagem longa, jogo adiado, o Rafael Santos está conosco aqui na Grande Resenha, 7h27, para falar exatamente sobre isso. Viajou, viagem longa,
muitas horas no ônibus e não teve jogo. E aí, Rafael? A gente tem que estar preparado por todas as situações, né? A gente tem que estar preparado pelo jogo de terça-feira, que é um jogo difícil, um jogo importante. E a gente teve um dia a mais para a gente se preparar, que é hoje, né? Que hoje seria a folga, então hoje a gente tem mais um dia para treinar. Mas, como eu disse, a gente tem que estar preparado. A situação pegou a gente de surpresa, a gente imaginava que ia ter o jogo. Como a gente voltou agora, né? Vamos se preparar bem. Todo mundo está preparado para essa partida de terça-feira e à disposição do Adilson. Rafael, como é que tem sido este início de ano para você, né? Tudo começou lá em 2018, uma pequena chance naquele jogo contra o Vasco, né? E no ano passado teve a estreia para valer e agora deve ter uma sequência neste início de ano. Como que você tem vivido tudo isso desde que chegou aqui no Cruzeiro, desde que foi adquirido em definitivo e agora com essa responsabilidade gigante aí neste ano de reconstrução? Eu acho que é uma oportunidade única, né? De um grande clube como o Cruzeiro, essa camisa grandiosa, e a gente tendo essa idade, tendo essa grande oportunidade, muitos queriam ter, né? E eu tenho que agradecer muito a isso. Quando eu joguei contra o Vasco, eu nunca imaginaria hoje estar aqui tendo essa oportunidade grandiosa de reerguer o Cruzeiro, né? Então, eu sei que de lá para cá foi difícil, né? Como sempre, como terceiro, às vezes não tinha muita oportunidade porque tinha grandes laterais na minha frente, como o Egidio Doutor, que hoje não estão com a gente. Mas hoje eu tenho que focar no meu trabalho, dar o meu melhor. E agradar a torcida e o Cruzeiro, principalmente. Como que vem sendo as conversas, não só com a Adilson, mas também com os mais experientes que estão ficando aí, principalmente o Fábio e o Léo, que são duas referências aí na história do Cruzeiro? As conversas nossas são muito boas, eles passam muita confiança pra gente, né? O Fábio, o Léo, o Edilson, eles conversam com a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas só que eles passam um pouquinho a mais pra gente, né? Então, por tudo que eles viveram, por tudo que eles jogaram e conquistaram. Então, eles pra gente, assim, nosso grupo com eles tá bem mais unido, muito unido. Você começa o ano como titular, você está realmente preparado para assumir a titularidade nessa posição? Como você enxerga a chegada do João Lucas, o outro lateral esquerdo? Não, a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar preparado para tudo que vier, né? A gente tem que estar preparado em jogar. Com a vinda do João Lucas, é um grande jogador, né? Um grande jogador que veio do Ceará. A gente chegou a conversar bastante, ele é amigo, parceiro, é de grupo, e veio para ajudar, né? Também veio para ajudar, vai ser uma disputa boa, né? Que a gente tem que colocar um trevo na cabeça do professor. E na hora ele vai saber quem colocar. Relata pra gente como é que foi a situação da viagem, não saber se não conseguir chegar na cidade, chegar em hotel, que tem que dividir a delegação. Como é que foi passar por isso aí? Essa situação que o estado está passando é um pouco triste, né? Por tudo que está acontecendo, a gente fica meio sentido, né? Pelos familiares que perderam tudo, mas a nossa situação na chegada de lá, a gente pensou que ia ter o jogo, né? Porque não sabia como que estava lá, se poderia passar, se não poderia passar, até que a gente chegou numa cidadezinha lá e viu que não tinha condições. Então, foi um pouco desgastante, né? Essa viagem foi um pouco desgastante, mas futebol é assim, né? A gente tem que estar preparado para tudo, né? A gente tem que estar preparado para tudo. E quando voltar agora, treinar, porque a gente tem mais uma grande partida para fazer terça-feira aí, sei com o resultado. Muito bem, 7h31, tá aí o Rafael Santos conosco aqui na grande resenha esportiva da Itatiaia. As caras novas hoje no treinamento, pelo menos para a imprensa, pela primeira vez no campo com todo o elenco, o Everton Felipe atacante, o Robertson atacante, o lateral esquerdo João Lucas e o volante Felipe Machado. Em breve serão regularizados. O Cruzeiro ainda vai oficializar as contratações de Everton Felipe e de Robertson. Os outros dois já foram até apresentados e passam aí a ser opção para o técnico Adilson Batista neste início de 2020. E a segunda-feira ela promete novidades, porque o Cruzeiro tem muita coisa ainda para definir. Por exemplo, terá uma reunião amanhã do Fred com o empresário dele, o Francis Melo, e a diretoria do Cruzeiro para tentar chegar em um acordo para rescisão de contrato. Hoje o Egídio voltou a falar que está esperando o Fred lá no Fluminense
Então, tudo caminha para que ele deixe o Cruzeiro e o Fred, ele quer fazer um acordo. Claro que o Fred, todo mundo sabe, tem débitos importantes para receber do Cruzeiro. Quem sabe chegando em um acordo, parcelando aí este valor por alguns meses ou anos para, a partir de 2021, a diretoria honrar este compromisso. E o Rafael também, goleiro, que acabou acionando na justiça o clube pedindo a liberação imediata, tem uma possibilidade de fazer um acordo, o Rafael sair livre aí para negociar com a equipe que ele quiser e também abrir mão de débitos que ele tem com o Cruzeiro, creio aí que na casa de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio no máximo. O Rafael tem um salário, de certa forma, razoável para o que vinha pagando aí o Cruzeiro neste elenco em 2019, principalmente. Manuel, esperando alguns detalhes para se apresentar ao Trabzonspor da Turquia. O Everton, lateral direito, já se apresentou ao Red Bull Bragantino. A negociação ainda não totalmente sacramentada, mas os clubes devem oficializar isso agora no início desta semana. E o Cruzeiro vai aí, Álvaro, sobrevivendo neste início de 2020. E até uma informação aqui na Itatiaia: o Cruzeiro contratou aí jogadores que estavam livres com salários baixos. E a ideia é, com a redução que o Cruzeiro faz neste momento na folha salarial, a folha hoje não deve estar em 3 milhões de reais. Então o Cruzeiro vai ter um fôlego mais para frente para tentar buscar jogadores que se destacarem em campeonatos estaduais, principalmente o Paulista. A ideia agora é ir com este elenco recheado de garotos para, no Campeonato Mineiro, essa turma aproveitar e depois reforçar o time, porque a Série B exige mais e o Cruzeiro precisa subir para a Série A em 2021, Álvaro. Agora, o Samuel, a gente viu hoje, por exemplo, o Fluminense jogando, e no Fluminense tinha Egídio, tinha Henrique, jogadores que eram do Cruzeiro, hoje estão no Fluminense, outros também deixaram o Cruzeiro. A pergunta que eu faço é a seguinte: vamos dar o exemplo desses dois, Henrique e do Egídio, que foram para o Fluminense. O Cruzeiro não participa em nada do pagamento do salário desses atletas ao emprestá-los para o Fluminense, não, né? Como é que fica a situação desses caras? O Egídio, ele foi em definitivo, né? Ele rescindiu aqui, o Fluminense assumiu. Agora o Henrique, sim, o Cruzeiro, para você ter uma ideia do salário que era, o Cruzeiro teve que assumir uma parte, mas isso entrou num acordo com os débitos que o Cruzeiro tinha com esses jogadores. Por exemplo, o Henrique pegou o débito total, mais uma parte que paga do salário neste ano, somou isso tudo e dividiu para pagar a partir de maio de 2021. Ou então ficava aí com o jogador para pagar um salário alto. Foi o que eles encontraram de solução no momento para tentar, como eu disse, Álvaro, sobreviver neste início de 2020. Aí, Alexandre Simões, eu acho que é uma boa saída. O Cruzeiro arrumou uma boa forma de negociar, porque não ia ter jeito de pegar um jogador que ganha 800 mil e falar para ele ganhar 150, 200, que ele não ia querer. Não adianta, não vai querer. Aí consegue, por exemplo, um clube. O Fluminense quer o Egídio, o Fluminense quer o Henrique. Ah, vai pra lá, mas o Fluminense não vai aceitar também pagar 800 mil pro Henrique jogar lá. Aí o Cruzeiro tem que pagar uma parte, tá, tudo bem. Só que ao invés de pagar essa parte, coloca tudo num balaio e fala: a gente começa a pagar isso a você lá pra 2021. Agora não tem como falar sobre isso, não. Eu acho que é uma forma interessante do Cruzeiro negociar, porque não tem como pagar ninguém agora. Sim, interessante, mas o que preocupa, né, o Álvaro e Samuel, é porque o grande problema do Cruzeiro é a questão de dívida. E o Cruzeiro não deixa de estar simplesmente protelando, né? Exatamente. Aí chega 2021, ele consegue o acesso em 2020. Vamos lá, subiu da Série B para a Série A. Aí quando chegar 2021, ele não vai conseguir montar um time de um nível maior. Por quê? Porque o dinheiro a mais que ele vai receber, ele vai ter que honrar os compromissos que ele não pagou em 2020 e mandou para 2021. Então, a situação é tão grave que é o famoso, como a gente diz lá é o empurrar com a barriga. É o cobertor, partes, é o cobertor curto. Exatamente. Então, o Cruzeiro está se aliviando em 2020, mas ele está criando uma situação para 2021 que o obriga a subir, porque se ele não subir, a cota de TV continua a mesma.
Então ele está se obrigando a subir, e se subir, vai continuar vivendo a mesma situação, porque vai ter que pagar em 2021 que não pagou em 2020. Você falou, Não, mas Samuel? aí... Pois é, aí vai ficar uma situação um pouco diferente, ô Simões, porque, veja bem, o Edilson tem contrato até o final deste ano, então ano que vem ele não tem mais vínculo. O Fábio tem contrato somente até o final deste ano. Se quiser renovar ano que vem, aí sim você pode fazer a redução. O Fred, por exemplo, ele pode rescindir, e também ano que vem ele não tem mais contrato. O Egídio foi em definitivo. O Thiago Neves, a situação da justiça já definida também. Claro que vai ter que fazer um acordo na justiça, mas também não terá contrato no outro ano. Então, se o pessoal trabalhar bem, a folha dá para continuar baixa em relação ao que era, 16 milhões de reais, dá para você trabalhar bem, conseguir um time. Claro que não dá para fazer um time pagando salários astronômicos, mas o cálculo desse pessoal e como está dividindo de várias parcelas, o principal é, o Cruzeiro terá que estar na Série A. Se não tiver, aí vai ter que negociar de novo para jogar para outro ano. Mais 40 vezes, 50, 60. O negócio só funciona, Álvaro, se tiver na Série A ano que vem. Pois é, Samuel, é isso que eu estou dizendo. E o que acontece? Esse compromisso que o Cruzeiro não está honrando em 2020, não honrou em 2019, porque os jogadores estão com salário atrasado, né? Os funcionários estão em dia, mas jogador tem salário atrasado. Isso que o Cruzeiro está dividindo, está passando para frente, quando chegar ano que vem, ele vai ter de pagar. Então isso vai diminuir o poder de investimento dele no futebol, porque ele vai ter que pagar em 2021 dívida do final de 2019 e dívida de 2020 que ele jogou pra frente. Mas por outro lado, como disse o Samuel, ele não terá alguns jogadores que teriam contrato, né? Que tem contrato até o final do ano. Sim, mas tem dívida com esse pessoal e essa dívida tá jogada pra frente. Mas vai ser parcelado lá também, né? Ele Sim, não tem que pagar, exatamente. ele não tem que chegar, Mas- por exemplo, em janeiro de 2021, ele tem que pagar o que ele deve ao Fred ou a quem quer que seja. Mas você pega 2, 3 salários do cara de 800 mil e divide de 20 vezes, aí você Misericórdia. pega uns 4, 5 aí, vai dando. Eu nem sei como é que funciona essa divisão não, viu, ô Alexandre? Não me coloca na minha cabeça que funciona. Dividir 800 mil por ano. Como é que eu vou fazer isso, Samuel Venâncio? Essas contas? Não, é um negócio complicado. Mas, como eu disse, dá para reduzir bem, porque você não terá... Por exemplo, vamos supor aqui, o Fábio ganha 700, 800 mil. Neste ano agora, ele vai ganhar menos. Vamos supor aí, 300 mil. Então, 500 mil é a diferença. 12 vezes, 6 milhões, por exemplo, é a dívida com o Fábio. Mas o que estava para trás? Vamos colocar que o Fábio tem uma dívida aí de 8 milhões. Divide 20 vezes para pagar a partir de maio de 2021. No ano que vem, você não tem o salário do Fábio. E se ele quiser renovar, claro que a diretoria vai ter que chegar. Ô Fábio, o que você ganhava, agora sim você vai ter que reduzir. Se quiser a permanência, ou então tenta um outro caminho. O negócio seria mais complicado se eles fizessem isso e todos ainda tivessem o contrato para mais um ano, para 2021. Aí você somaria o que você vai dividir de débito Aí com era o complicado. salário que o cara recebe. Como o cara não vai ter mais contrato, a maioria não vai ter, aí dá para você enxugar bem. E a partir do ano que vem, se o Cruzeiro estiver na Série A, não tem que contratar mais cara de 500, 400 mil. Tem que contratar de 200, 250 para equilibrar tudo. Samuel, a agenda do Cruzeiro a partir de agora, próximo jogo, a segunda-feira do Cruzeiro, como que será, Samuel? A segunda-feira terá treinamento pela manhã e aí é a última atividade do time do técnico Adilson Batista. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tendo aí Fábio e Rodriguinho, ele deve manter a base que enfrentou a equipe do Boa Esporte na quarta-feira. Como o Cruzeiro joga terça, depois só volta a jogar no domingo, então ele não precisa poupar nenhum atleta. A gente aguarda se os novos reforços vão estar regularizados e à disposição do técnico cruzeirense. Álvaro. Tá certo, obrigado. Samuel Venâncio conosco aqui na Grande Resenha Esportiva, destacando o Cruzeiro, que teve a sua partida contra o Tombense adiada para o dia 22 de fevereiro, num sábado de carnaval, e na próxima rodada, terça-feira, no Mineirão, às 8 horas da noite, o Cruzeiro recebe o Vila Nova. A gente vai para o intervalo.